Bem, então nós vamos começar com as nossas oficinas, vamos dizer assim, né? Na disciplina de atividades de integração curricular 1. Essa é uma primeira oficina que a gente planejou, trabalhando em cima de um tema que deve ter sido alvo do estudo de vocês no primeiro ano do curso de engenharia. Basicamente, um estudo de movimentos que vocês devem ter feito lá na física. A gente vai avançar um pouquinho também numa análise do nível de cálculo, da abordagem matemática que a gente deve utilizar para estudar alguns desses tipos de movimentos. Aqui, no caso específico, são movimentos muito elementares, vocês vão ver qual foi a estratégia que a gente usou logo em seguida, ok? Então, primeiramente, vamos aqui. Bom, a ideia é rastrear o movimento de um objeto, certo? Então, nesse caso específico, eu fiz o teste com uma esferinha, mas isso serviria para qualquer tipo de vídeo em que eu tivesse um alvo em movimento, certo? Então, a ideia seria como é que nós conseguimos adquirir os dados elementares do movimento de um objeto que foi filmado com um determinado dispositivo de captura de imagem, né? Então, esse é o nosso principal objetivo. Para realizar essa oficina, vocês têm que ter uma plataforma computacional simples, não é nenhum processamento pesado, mas nessa plataforma, nesse computador, nesse microcomputador, notebook, um desktop, uma máquina convencional, rodando o sistema operacional Windows ou Linux, a maioria todos os sistemas que a gente vai usar aqui estão disponíveis tanto para um quanto para outro sistema operacional. E a gente vai ter que ter um conjunto de softwares, de aplicativos instalados nesse computador. Eu vou deixar aqui todas as referências para que vocês possam fazer isso e, oportunamente, no próprio fórum da disciplina, quem tiver qualquer problema com isso, a gente também pode, eu não sei qual é a dificuldade que vocês vão ter em fazer isso, mas, bom, qualquer dificuldade vocês postem lá no fórum que a gente pode aprofundar vamos dizer, essa fase de preparação de um computador para poder executar a oficina com sucesso. Tá ok? Então, o primeiro pré-requisito é ter uma instância do Python com uma IDE, uma interface de programação operacional. Então, no caso específico, vocês vão ver que eu tenho dentro da minha plataforma uma versão do Spider rodando o Anaconda, né, a versão 3. Eu não sei exatamente qual é que está na minha, acho que é 3.27, 3.04. Deixa eu ver aqui qual é a última que eu executei. Essa é a versão 3.7, exatamente, do Python que está rodando na minha plataforma. Tá? Então eu deixo aqui as referências, onde se vocês não têm ainda uma versão do Python rodando, vocês podem fazer a instalação em qualquer um. Aqui estão os três principais ambientes de programação: o Spider, o PyCharm e o Tony. Qualquer um deles vocês vão poder fazer o teste, porque é um programinha bem simples, rápido de executar. Tá? Então tem que ter uma instância do Python rodando. Né? É importante que nessa instância do Python a gente tenha uma biblioteca, a OpenCV Python. Na realidade, trata-se de uma versão Python, de uma biblioteca em código aberto para computação, para a visão computacional. Então ali a gente tem rotinas específicas para processamento de imagem, para síntese de imagens, computação gráfica e para a visão computacional. Então, é um pacote poderosíssimo, um acervo fantástico para executar operações com fotografias e vídeos. Tá? Isso vai servir para muita coisa depois ao longo do curso de vocês, com certeza. Aqui eu só preciso que vocês verifiquem, instalem através do acesso remoto aí, instalem essa instância do OpenCV. Para instalar o OpenCV, vocês têm que ter o NumPy, o Matplotlib instalado
essas duas bibliotecas básicas de processamento matemático e de visualização de dados do Python. Tá? Se vocês instalarem, por exemplo, a versão do SpiderFull, ela já traz essas duas bibliotecas nativas. Né? É fácil verificar, né? Depois a gente até instrui no momento de fazer a operação ali, a gente instrui vocês como é que vocês verificam, se vocês não sabem, como é que vocês verificam se essas bibliotecas já estão incorporadas numa instância do Python que vocês tenham à disposição. Em segundo lugar, eu pretendo que nós façamos um primeiro experimento com o vídeo, capturando manualmente os frames, visualizando as coordenadas do móvel ao longo do seu deslocamento e anotando isso. A melhor forma de fazer essa anotação e depois produzir alguns cálculos numéricos com essas anotações é utilizar uma planilha de cálculo, uma planilha eletrônica. Né? Então, eu faço aqui a sugestão de que a gente use ou o Microsoft Excel, né, ou a planilha Calc do OpenOffice ou do LibreOffice. Qualquer um deles. Né? Então, vocês tem duas plataformas livres aqui, né, duas plataformas de software de código aberto que são acessíveis e vocês também podem fazer acesso através do Excel. A Microsoft dispõe de uma plataforma educacional livre, fácil de um aluno só fazer uma conta ali com o teu e-mail da universidade e pode usar a plataforma online. Né? Mas, de qualquer forma, como a operação que a gente vai fazer é uma operação muito elementar, ela também resolve o problema. Tá? Então, se já não tem uma versão de qualquer um desses sistemas do tipo planilha eletrônica, que também é algo muito útil, evidentemente, muito útil para resolver vários problemas que vocês vão ter em várias disciplinas do curso. É sempre um recurso bastante operacional. Por fim, nós vamos usar um softwarezinho, um aplicativo chamado Tracker. Tá? Ele foi desenvolvido por um grupo chamado Open Source Physics, tá? Na Universidade de Purdue, na Universidade de Indiana, paralelamente, pesquisadores que tratam da questão de utilizar ferramentas computacionais avançadas para o estudo de física, para o aprendizado de física. E tem um programinha desses que já foi desenvolvido com essa finalidade de poder acompanhar o movimento de um objeto que foi filmado e extrair características desses movimentos. O nome desse programinha é Tracker, e aqui está o link para que vocês possam fazer o download. É software livre, código aberto, vocês podem usar também sem nenhum problema. É bom ter um visualizador de mídia, né, um reprodutor de mídia instalado. Se vocês já estão acostumados a usar algum tipo de plataforma para visualizar arquivos MP4, não tem problema, vocês podem usar a plataforma que vocês tenham. Tá? Se vocês têm o Windows tem um visualizador nativo dele, um Media Player, que é suficiente para fazer o que a gente vai fazer, que é basicamente inspecionar o videozinho que nós geramos. Tá? Mas se não tem, eu recomendo que vocês possam fazer, por exemplo, a instalação do VLC, que também é um software em código aberto, bastante rápido, simples, que resolve o nosso problema. Tá? Vou deixar aqui o link do videolan.org, onde vocês podem fazer o download do VLC. Maravilha? O experimento que eu desenvolvi, ele basicamente é a execução do rolamento de uma esfera sobre um trilho. Tá? Então, esses trilhos, vamos dizer assim, que nós podemos experimentar, eu construí eles em madeira, em compensado. Né? Eles são, eu tenho lá no C3 6 desses perfis. Eles têm diversas, o trilho é conformado segundo determinadas geometrias. Eu escolhi ali o plano inclinado, né? Uma linha reta, o trilho disposto segundo uma linha reta. Um trilho parabólico,
esse perfil é uma parábola, um circular, esse perfil é um arco de circunferência, esse é elíptico, esse perfil é um arco de elipse, e depois duas curvas splines, duas curvas complexas com concavidades e convexidades. Então, existem esses 6 trilhos, e tivéssemos nós a oportunidade de estar trabalhando presencialmente, esses trilhos estariam dispostos lá no laboratório, vocês poderiam ir para lá fazer os experimentos de vocês. De qualquer forma, eu estou prevendo que eu vou deixar esses trilhos todos lá na portaria do C3, e quando for liberada a visita, quando for liberada a presença do pessoal no campus, vocês podem ir lá e ou fazer o experimento lá, ou pegar um desses, levar para casa, depois me devolvam, porque são os que eu tenho, são os que eu uso, né? Basta, tu pode filmar até com um smartphone. O vídeo não precisa ser um vídeo de alta resolução, nem de alta precisão, para o tipo de experimento que a gente vai fazer. Então, é muito fácil, é muito simples, e oportunamente, se vocês tiverem interesse, efetivamente vocês podem ter acesso a esses, vamos dizer assim, a essas plataformas de lançamento da bolinha. Mas vocês podem, de qualquer forma, mesmo que vocês não tenham esses perfis, e mesmo que vocês não queiram construir um perfil desse, que é uma atividade manual lá, e exige alguma destreza, aí vocês podem fazer um experimento desses usando qualquer tipo de móvel, até com aqueles, eu tenho em casa, né, em função dos meus filhos, aqueles trilhos de Hot Wheels, dá para fazer com aqui, dá para fazer inclusive com um carrinho de Hot Wheels. Não tem muita diferença em relação a trabalhar com a esferinha ou trabalhar com um carrinho de Hot Wheels. Ou vocês podem mesmo fazer, improvisar algum tipo de pista para soltar uma bolinha e fazer o filme e poder processar a imagem que vocês capturaram. Tá? Aqui no experimento eu vou deixar lá na plataforma 2 videozinhos em que eu capturo o movimento da bolinha em 2 desses perfis para vocês trabalharem. Tá? Ok? Que são os 2 que eu tinha aqui à mão. Também podemos oportunamente, como eu disse, visualizar as diferenças que existem nos movimentos das 6 plataformas. Aqui o objetivo é ser compacto e ser conciso. Tá ok? Então, isso é só uma apresentação inicial, né? Uma apresentação introdutória para vocês entenderem o que é o nosso experimento. Então, vou começar apresentando para vocês o que é o vídeo. O vídeo é basicamente esse aqui. Ó, tá? Então, é um dos perfis. Ele está suportado aqui por 2 placas de sustentação. E esse plano inferior aqui, ó, ele está nivelado. Né? Isso para que nessa linha aqui a gente tenha o plano vertical. Obviamente que num movimento como esse, vocês já devem ter estudado e assimilado isso. A força que atua no sistema, que vai produzir o movimento, é a força da gravidade. Né? Então é importante que a gente, quando orientar os eixos para estudar as coordenadas da nossa bolinha, é importante que o plano esteja devidamente com a vertical na direção da aceleração da gravidade. Com a vertical, com essa linha do plano aqui, orientada segundo a aceleração da gravidade. Maravilha? Então vocês vão ver que o videozinho é bem rápido, né? Ó, a bolinha corre. Ó. Vejam que ele não dura praticamente nem 1 segundo. Né? Eu quero conseguir parar a bolinha. Aqui, beleza. Para vocês acompanharem comigo ali, olha aí. Ó. Estão vendo? Certo? É um deslocamento que dura alguma coisa em torno de 1 segundo. Vocês vejam que a gente tomou o cuidado de marcar, certo? Orientado sobre a curva, a distância do ponto de lançamento. Tá? Então, evidentemente que essas marcações aqui são feitas ao longo da linha de deslocamento da bolinha, certo? Seguindo a curvatura da pista, mas, evidentemente, indicando o deslocamento da bolinha desde o ponto original, desde do seu lançamento. Ok? Então, bem simples. Observe que a gente pode avançar aqui, quase que frame a frame, e observar
de quanto em quanto a bolinha se desloca entre frames. Então, todo mundo, vocês têm a noção de como funciona um vídeo digital. Um vídeo digital nada mais é do que um conjunto de fotografias digital, então um conjunto de imagens estáticas que são colocadas sequencialmente em intervalos de tempos iguais, produzindo na visão humana um efeito de movimento, um efeito de continuidade, o efeito de passar do tempo, né? Mas a gente sabe que no dispositivo eu tenho um sensor que faz instantâneos, com um certo diferencial de tempo. A cada um desses instantâneos ele grava uma imagem, que posteriormente são compactadas, porque senão nós teríamos arquivos gigantescos, né? Então existe uma série de processos de compactação envolvidas nessa gravação do vídeo e colocadas em formatos padronizados que podem ser visualizados pelos sistemas de reprodução. Então, essa noção acho que vocês têm, todo mundo tem essa noção do que é um vídeo, nada mais é do que um conjunto contínuo de fotografias. E os intervalos de tempo entre fotos é constante, é o mesmo intervalo de tempo. Então, esse vídeo aqui, esse que a gente vai fazer o experimento, chama Bolinha 01, né? De Bolinha 01, MP4, ele está disponível para vocês visualizarem lá na nossa página, eu acho que eu tinha ele aqui, ó. E é interessante, só para, do ponto de vista dessa apresentação, né, para vocês se enquadrarem em relação ao que nós estamos fazendo, vamos visualizar as características desse arquivo, né? Observe que ele é um arquivo de 1920 por 1080, então 1080 linhas, 1920 colunas, que é o formato padrão Full HD, né? A maioria desses dispositivos que filmam em Full HD, eles gravam arquivos desse tamanho, 1080 linhas, 1920 colunas. E outro dado que é importante a gente tirar daqui é este. Observem que o nosso vídeo, quando gerado, ele gravou 30.64 quadros a cada segundo. 30.64 quadros a cada segundo. Vamos fazer a conta inversa aqui. Vou puxar uma calculadorazinha aqui, para a gente poder fazer uma conta. Então, observem aqui, ó, nós temos 30.64 quadros em 1 segundo. Então, se eu pegar 1 segundo e dividir em 30.64, eu tenho que o intervalo de tempo entre dois frames é de 0,0, vamos arredondar ali, 0,033 segundos. Ou seja, 33 milissegundos. O meu dispositivo filmador, a minha filmadora, ela está gravando um frame a cada 33 milissegundos. Vamos registrar esse dado, tá? E logo adiante ele vai ser importante para nós. Mas isso é só uma questão em relação a reconhecermos o que é o alvo do nosso experimento. O alvo do nosso experimento é uma imagem, um vídeo gravado com uma câmera em Full HD com aproximadamente 30 quadros por segundo. Ok? E o que está no vídeo? Uma bolinha se deslocando sobre uma plataforma, tá? Que tem aqui um formato de um arco de circunferência. Tá? Então esse é o vídeo, é sobre esse dado que nós vamos trabalhar. Nosso dado inicial é o movimento de uma bolinha filmado e armazenado num arquivo digital formato MP4. Ok? Beleza, então. Então, a primeira parte do nosso experimento vai ser tomar esse vídeo. Ok? Nós vamos fazer aqui um enquadramento da nossa plataforma. E eu quero que em tempo real vocês ainda percebam o que está acontecendo aqui no... Vou deixar aqui o nosso explorador de arquivos do Windows aberto. Tá? E o Python. Tá? Aqui a IDE a Spider do Python. Tá? E aqui está o nosso explorador de arquivos. Onde é que está o meu projeto?
usuários, Glauber, um segundinho aqui só para nós deixarmos as coisas no seu tempo. Aqui, beleza. Então esse é o diretório que em que está o projeto que nós vamos trabalhar. Tá? Eu vou evidentemente incorporar esse código aqui em Python. Ele vai estar lá dentro do material do acervo dessa oficina. Vocês podem simplesmente abrir esse arquivo dentro do IDE do Python que vocês estiverem trabalhando. E vocês vão verificar que é um programinha bem simples. Tá? Inicialmente a gente vai importar essa biblioteca CV2, por isso que lá eu já indiquei que vocês, numa fase inicial de preparação do ambiente, vocês têm que ter um Python e tem que ter algumas bibliotecas já instaladas no Python de vocês. Uma delas é o OpenCV. Esse import OpenCV, na realidade, nos traz possibilidades do nosso ambiente de acessar algumas das funções disponíveis na biblioteca OpenCV. Uma delas, a principal delas, é essa aqui, né? Uma função que se chama Video Capture, cujo objetivo, vocês podem imaginar, é fazer a interface entre aquele arquivo de vídeo que nós gravamos e o ambiente do Python, onde ele vai assumir o formato de uma variável que nós podemos tratar como a gente quiser. Nesse caso específico desse programa, vocês vão ver que o nosso único tratamento vai ser transformar o vídeo num conjunto de imagens estáticas JPG, onde cada imagem dessas é um frame do nosso vídeo. Maravilha? Então a gente vai abrir o arquivo bolinha 1, tem um outro chamado bolinha 2, vocês podem simplesmente trocar o nome do arquivo aqui para trabalhar com um outro arquivo, né, com um outro vídeo. Isso aqui é só um teste para saber se o arquivo foi aberto com sucesso, né, se efetivamente esse arquivo existe, se ele é no formato esperado, se ele não está corrompido, se ele não tem nenhum erro interno. Essa variável VC vai guardar um flag, um indicador de que está tudo ok. Então, e se estiver tudo ok, ele vai ler o primeiro frame, a primeira fotografia do nosso vídeo, tá ok? E depois disso ele vai reproduzir este código, né? Enquanto houverem frames, ele vai lendo o frame e gravando esse frame, o IMWrite aqui, gravando esse frame com o seu próprio número. O str nada mais é do que uma função que gera um texto com o número do frame e grava ele num formato JPG. E ele vai ficar guardando esses frames para nós. Então, o vídeo que a gente capturou, eu recortei ele exatamente na duração do nosso experimento, e ele vai gerar uma imagenzinha JPG para cada frame desse vídeo. E esse programinha em Python ele tem único e exclusivamente esse mérito: converter um arquivo de vídeo MP4 num conjunto de imagens JPG, onde cada imagem dessas é um frame do movimento que nós filmamos, ok? Entenderam isso? Observem que basta que a gente execute esse programinha e vocês vão ver aqui, ó, olha lá, crescendo aqui no ambiente de trabalho, aqui a visualização, olha lá. Cada imagem dessas com um número é o número do frame daquele arquivo que nós observamos. Então, por exemplo, se eu pegar um qualquer aqui, vou abrir o 15.jpg, está ali ele. É uma fotografia com uma bolinha numa determinada posição. E eu posso agora visualizar um a um as posições que a bolinha ocorria em intervalos de tempo de 33 milissegundos entre cada dois frames. Ou seja, está registrado nesse conjunto de imagens a posição da bolinha a cada 33 milissegundos, desde o seu lançamento até ela desaparecer da plataforma. Entendem? Aqui já tem uma série de questões relacionadas, inclusive, ao entendimento, né, da modelagem, do estudo e modelagem de um movimento. Então vocês estudaram isso na cinemática e depois também avançaram estudando isso nas questões que envolvem a dinâmica do movimento, né? Aqueles cálculos, aqueles parâmetros, quais são os parâmetros que caracterizam o movimento, a posição do objeto em função do tempo.
a sua velocidade, a sua aceleração. Basicamente esses parâmetros. Pois bem, isso está registrado nesse conjunto de fotografias. A gente vai ver que nós temos aqui, ó, desde a primeira foto, vou chamar aqui o primeiro, ó, esse é o primeiro frame, tá? A gente pode dar zoom, pode ver perfeitamente a posição da bolinha. Tá vendo? Ela está sobre a marca 0, ela está sendo sustentada, nós estamos segurando a bolinha, é um experimento bem simples, bem elementar nesse sentido. Vocês podem ver aqui as marcas, ó, de 1 em 1 centímetro. A cada 1 centímetro tem uma marquinha. Tá? E eu posso avançar. Quadro 2, quadro 3, quadro... Ó, vocês podem ver que até o quadro 3, a bolinha está sendo sustentada. Ela não partiu ainda. Aí nós vamos chegar no quadro... Opa, no quadro 4 ela já se movimenta. Eu diria para vocês que o quadro 3 é a nossa posição 0. Depois a gente vai voltar a tratar isso de uma forma mais, vamos dizer assim, produzir alguma discussão sobre esse problema. Inclusive levando em conta algo que permeia assim, a mídia em geral, né? Que é a questão do futebol. Você sabe que no Brasil o futebol transcende a questão cultural. É uma coisa... É a mais importante das menos importantes coisas que nós trabalhamos, né? Mas todo país é afeito a um esporte. Não sei se existe outro país no mundo em que eu tenho um esporte tão dominante, né? E a maioria das pessoas gosta de futebol. Tem quem não goste, obviamente, mas a maioria gosta. Mesmo quem não gosta, de vez em quando é obrigado, é exposto às discussões sobre o futebol. E, obviamente, você sabe que a discussão sobre futebol hoje é o VAR. Isso aqui é o VAR da nossa bolinha, é o VAR da nossa esferinha. E estudando, fazendo essa oficina, vocês vão entender coisas sobre esse sistema, um sistema utilizado nos jogos de futebol para definir detalhes e vamos entender o quanto a gente percebe que as coisas não estão corretas da forma como estão sendo feitas no VAR, especialmente no Brasil, né? E aqui é um caso bem clássico, né? Vocês imaginem que eu preciso definir em qual frame começa o movimento. Em qual frame começa o movimento? Nós estamos com uma câmera colocada a 1 metro de uma pista. Nós temos uma bolinha, um alvo, que está absolutamente desobstruído, com uma forma simétrica. Então, só temos favorecimentos para estudar o movimento da bolinha. Vocês já podem ver que nós já temos que tomar uma decisão de, afinal de contas, em que frame começou o movimento. Só isso, em que frame começou, eu já tenho uma incerteza. Entendem o termo? Incerteza. Mas nós vamos, evidentemente, executar o nosso experimento a partir desse processo, né? Então, eu vou considerar que aqui, ó, nesse frame 5, é quando eu soltei a minha bolinha. Eu vou reduzir isso aqui. Então, vou reduzir a plataforma. O objetivo do Python nesse experimento já foi cumprido. Tá? A única coisa que eu queria do Python é rodar esse código para transformar esse vídeo, bolinha MP4, nesse conjunto de fotografias, tá? Que aqui deram 45 fotografias. Foram 45 frames. O nosso vídeo é composto de 45 frames nativos. Tá? Alguns visualizadores, alguns sistemas, eles podem interpolar esse vídeo e gerar um número menor de frames ou até um número maior de frames. Reamostrar, mas do seu formato nativo, é isso que nós temos. Esses 45 frames formam o registro daquele fenômeno físico que nós estamos estudando. E o Python, para nós, nesse primeiro experimento, só serve para isso, basicamente. Tá? Para gerar os JPG lá em função do arquivo MP4. É uma pequena contribuição, mas muito importante. E o que então vai ser agora o nosso objetivo? Nosso objetivo vai ser, eu vou abrir aqui uma planilha eletrônica. Vocês têm ali as sugestões de planilha de cálculo para vocês trabalharem, tá? E manualmente nós vamos anotar aqui, ó, o número da imagem, tá? Vamos botar um contador de frames também, tá? Aqui eu vou botar o tempo. Esse tempo nós vamos calcular em segundos.
A posição nós vamos marcar em centímetros, tá? E num primeiro momento é isso que nós temos que resgatar do nosso vídeo, que na realidade se transformou naquele conjunto de imagens. Eu estou aqui dentro de um visualizador de fotografias, tá? Do próprio Mendes, estou vendo a foto 5.jpg. Vocês podem ver as imagens em qualquer visualizador desses de imagens que vocês tenham disponíveis, tá? Então vejam, aqui eu estou com a foto 5, eu vou botar aqui, ó, o número da imagem é 5, e esse vai ser o meu frame 0, tá? A posição em que a bolinha está dentro daquela escala que nós temos registrada na própria pista, é a posição 0. Beleza? Então nós vamos para o próximo. O 6, a bolinha já está solta. Olha aqui, ó. Tá? Então, ela já está solta, ela avançou. Vamos ver aqui. Eu te diria que aí entra aquela questão, né? Entre a posição 6 e a posição 7, não, tem. Entre a 6 e a 7 eu tenho deslocamento visível. Entre a 5 e a 6, não, tenho sim. Então nós vamos colocar aqui que na posição 6, a bolinha está aqui, ó, a meio de caminho entre o 0 e o 1 centímetro. Nós vamos dizer que ele está na posição, no frame 6, é o nosso frame número 1, a imagem 6 é o nosso frame número 1, e a posição dele é 0,5 centímetros. Beleza? Vamos para o próximo. Esse é o frame 7. Olha lá. Estão vendo ali, ó? A imagem número 7, o frame de número 2. Aonde é que está a nossa bolinha? Ela está aqui, pouquinho antes da metade, ou podemos botar aqui na metade, entre o 1 e o 2. Eu vou colocar em 1,5 centímetros. Posteriormente, o frame 8. Observem, esse é um fenômeno que é interessante, né? E que é uma característica do nosso vídeo, do vídeo que a gente gravou. Tá? Isso é um processo amostral. É importante vocês verem que entre o 7 e o 8, eu não tenho movimento da bolinha. Como pode isso? Isso é um problema de amostragem do sistema de vídeo que eu tenho. Ele como que perdeu o frame. Eu percebi isso quando processei a imagem. É até interessante para a gente sempre entender o quanto um sistema de medida, por mais preciso que ele seja, por mais complexo que ele seja, por mais tecnologia que ele esteja embutido, a gente sempre pode e deve e vai ter alguns erros induzidos no processo de medida. Esse, para nós, vai ser um. Né? A gente já viu aqui que entre o 7, na imagem 8, não pode, mas na imagem 8, que nós teríamos o nosso terceiro frame, tá? Na realidade, ele não registrou a posição onde a bolinha estava. Então, na imagem 6 ele se desloca, na imagem 7 ele se desloca, a imagem 8 é exatamente igual à imagem 7. É como se o nosso sistema perdesse um frame. Perdesse um frame. Então ele pega o frame anterior e copia ali. E depois segue em frente. Maravilha? Então, no 8, ele também está na posição 1.5. Eu acho até que nesse caso específico, nós poderíamos desconsiderar esse cara, tá? E não vamos botar aqui a observação da imagem 9. Nós só colocamos aqueles onde nós percebemos que tem movimento. Aqui, por exemplo. Ó. Então, na imagem 9, eu teria o meu terceiro frame, que efetivamente eu consigo registrar a posição da bolinha. E, olha lá qual é a posição. Ela já está em alguma coisa em torno de 3.1, 3.2. Vou botar 3.1 centímetros. Observem que as nossas medidas são de 1 e 1 centímetro. Qualquer coisa que eu bote depois do ponto, evidentemente que é um dígito impreciso. Certo? Ele é alvo da minha interpretação.
Ele é exclusivamente próprio de quem está executando a medida. Certo? Então ele indica uma imprecisão no processo de medida. Mas é importante que eu faça. É importante que eu coloque sempre um dígito a mais do que o da minha escala de medida. Eu estou interpolando visualmente a posição da bolinha. Ok? Vamos para a próxima. 10. Nós teríamos o quarto frame em que nós conhecemos a posição. Olha lá onde já está a nossa bolinha. Ela já está na posição 5,5. Vamos botar aqui. 5,5. Ok? E assim por diante. Vamos para a próxima. Seria o frame 11. Nós já temos o nosso quinto frame, a imagem 11, o quinto frame. E observem o que começa a transparecer nessa imagem aqui. Ó. Tá certo? Ó. Nós estamos aqui 5, 6, 7, 8. Mas e aí? Vocês percebem que a bolinha não está mais numa posição em que eu consigo percebê-la como um objeto com a forma de uma esfera. Eu tenho como que um arraste da figura. Eu tenho uma posição onde eu percebo melhor a esferinha, mas eu vejo que é como se a esfera estivesse se alargando. É como se a esfera tivesse o seu tamanho aumentado. Isso é efeito que vocês, evidentemente, já podem ter percebido. Já tem. Como é que a gente explica isso? Isso explica no sentido de que a velocidade da bolinha já chegou numa magnitude tal, numa intensidade tal, que naquele intervalo de tempo entre frames, ela ocupa mais de uma posição. A velocidade da nossa bolinha ultrapassou o tempo de obturação do nosso dispositivo gráfico. Então, naqueles 33 milissegundos, a minha bolinha não está num instantâneo. Naqueles 33 milissegundos, a bolinha ocupou várias posições. E por isso, a gente começa a perceber uma mancha. Ó. Se eu começar a avançar aqui, ó, vou chegar lá para baixo para esse sistema. Vocês podem ver que em determinado momento, a bolinha começa a se tornar transparente. Ela começa a se tornar transparente. Ela perde, inclusive, a opacidade. Eu consigo enxergar atrás da bolinha. Como pode isso? Porque, evidentemente, a velocidade dela agora é tão grande que ela ocupa tantas posições no tempo e eu tenho a observação do que está atrás dela fundido na minha imagem. Entende isso? E isso tem um relacionamento direto com os conteúdos que vocês estão estudando. Lembram? Vocês lembram da definição básica, da definição elementar de velocidade, por exemplo, como a derivada da posição em função do tempo. E o que é a derivada da posição do tempo? Lembram disso? Porque um infinitésimo de tempo tem que ter partido, tem que ter sido considerado para o cálculo daquela velocidade. No nosso caso, o nosso diferencial é de 33 milissegundos. 33 milissegundos é suficiente para estudar esse fenômeno adequadamente? Entende? Não, eu tenho que ter um intervalo de tempo menor. A minha câmera teria que ser mais rápida. Ela teria que gerar mais do que 40 frames. Para que a bolinha continuasse sendo visualizada como um objeto único, com uma forma única, e ela não arrastasse durante aquele tempo. Esse é o conceito matemático abstrato de diferencial, de derivada, de limite. Entendem isso num experimento simples desses aqui? A minha bolinha arrasta por quê? Porque o meu infinitésimo não é um infinitésimo. O meu diferencial de 33 milissegundos é muito grande para a consideração dessa velocidade. Por isso que nós temos que tratar com o problema utilizando um instrumento matemático adequado a ele. É claro que aqui, do ponto de vista de um experimento prático, né, e mais com o uso das plataformas computacionais, a gente vai estimar. O que eu vou querer que vocês, por exemplo, nesse caso aqui, vocês veem mais ou menos onde está a mancha da bolinha, né? Então, vocês escolham um ponto, né? Se vocês lá na primeira frame vocês marcaram a posição da frente, vocês marquem sempre a posição da frente da bolinha. Se vocês marcaram o meio da bolinha, escolham uma posição intermediária na mancha que vocês percebem. Significa que a bolinha, naquele intervalo de tempo, teve qualquer uma dessas posições. Pegar a média sempre é
bom procedimento de métrica sobre a imagem. Lembra que eu falei para vocês do VAR lá? Isso é um fenômeno para uma bolinha num ambiente totalmente controlado, um frame. E como é que eu defino a posição da bolinha dentro de um frame? Então vocês imaginem que os caras com câmeras colocadas a dezenas de metros do fenômeno, o fenômeno em si são os jogadores ali disputando uma bola, um lançamento. Em algum momento, alguém naquela plataforma VAR está fazendo um experimento como esse. Está tentando determinar qual é o frame que melhor permite que eu consiga definir sobre uma posição no espaço, naquele instante. Se isso é difícil ou quase impossível de ser feito de maneira exata com uma bolinha num ambiente controlado, vocês imaginem numa complexidade de um jogo como uma bola de futebol sendo disputada por jogadores com lançamento, com posições de múltiplos agentes no tempo. Por isso que eu digo, tem que tomar muito cuidado. Né? A mídia hoje entrega a informação de que o VAR é um instrumento absolutamente incontestável, que é uma falsidade, não pode ser mais falso. Existem imprecisões em todo o processo de medida. Existem imprecisões em todo o processo de medida. Então, uma única pergunta a gente deveria fazer a quem opera com sistemas do VAR, por exemplo, em relação à posição de impedimento lá. Falando de futebol com vocês, qual é a precisão da medida do sistema? Se eu fizer 100 experimentos de detecção da posição de dois atletas, qual é a precisão da posição de cada atleta desses dentro de um espaço de campo? É o que nós estamos fazendo aqui. Observem que se é difícil fazer com uma bolinha, imagine, e com uma câmera controlada. A gente já sabe uma coisa, a precisão está relacionada com dois aspectos de resolução do problema. A resolução espacial, tá? Observem que esses tracinhos aqui, ó, num determinado momento, eu começo a enxergar os pixels que formam a imagem. Os tracinhos não são mais tracinhos, são zigue-zaguezinhos. Porque eu estourei a resolução espacial da minha câmera. O nível de detalhamento que o meu sensor consegue não atinge esse nível. Vejam que os próprios números. Eu afastando, eu já começo a aproximar mais daquilo que é a resolução nativa espacial. E a outra questão que tem aqui, o que é? A resolução temporal. Qual é o intervalo de tempo que eu tenho entre duas fotografias que eu bati? Está tudo isso presente nesse pequeno experimento que nós estamos fazendo. Mas, para não fugir do que é o nosso objetivo, nós estávamos lá na foto de número 20, na foto de número 7, com aquela mesma dificuldade, ou quando pela primeira vez apareceu, a foto é de número 11, 9, 10, 11, aqui. Quando começa a aparecer aquela dificuldade de eu conseguir marcar a posição da bolinha, porque a bolinha arrasta, porque a bolinha ocupa múltiplas posições naquele frame. Nós vamos adotar um procedimento, por exemplo, marcar o meio, uma posição intermediária na mancha aqui. Ó. Não se esqueçam que o objetivo é sempre uma estimativa. E essa estimativa sempre vai ter uma precisão. Vocês não conseguem se ver livre da imprecisão. A imprecisão é inerente a qualquer processo de métrica em qualquer sistema. Não existe nenhum sistema de medida absoluto. Todo ele tem uma precisão embutida. Ainda mais os sistemas digitais, os sistemas eletrônicos. Tanto quanto os analógicos. Okay? Então, olha aqui. Ó, eu vou pegar uma posição intermediária, 5, 6, 7, 8 ponto Q. Vou botar aqui um 8.6. Vocês podem ler diferente de mim, certo? Eu quero que vocês façam essa leitura, tenham condições de executar. Eu não vou seguir botando, vocês vão ter que fazer isso para todas as outras imagens. Vamos ver quantos frames aqui a gente vai ter. Tá? Quantos frames a gente vai ter aqui? Ó. Olha lá, essa aqui a bolinha saiu. Essa é a imagem de número 30. Opa, na 31 ela já está fora. Então aqui, ó, vai do 5, vocês vão fazer isso até a imagem de número 30. Sempre medindo o frame que vocês conseguiram observar. Não se esqueçam que pode ocorrer, sim, de num intervalo de tempo a bolinha simplesmente não se deslocar, porque existe um erro amostral. Certo? Buenas. E aqui vocês vão calcular as posições em que a bolinha se encontra. Tá?
Bom, a gente já sabe que cada frame é obtido a 33 milésimos de segundo do frame anterior. Então eu posso determinar assim, ó, vocês aqui vão continuar, tá? Eu vou pegar esses números aqui, certo? Vocês vão aqui até o 30, tá? Aqui, ó, certo? As imagenzinhas vão ir até o frame 30. Eu não sei se algumas delas, acho que mais algumas outras no caminho, vocês vão ver que a bolinha não se desloca, vocês pulem essas, tá? E aqui está o nosso frame, o frame que a gente está contando, certo? E aqui nós vamos botar o tempo. O tempo, como se eu partisse o cronômetro no momento que eu soltei a bolinha. Pá, partiu o meu cronômetro. Quando eu tiver avançado um frame, passaram-se 33 milissegundos. O segundo frame, 66 milissegundos. E assim por diante. Então eu vou fazer uma continha básica aqui. Vai ser o número do frame vezes 0,033. E eu vou copiar isso para todas essas fórmulas. Basicamente, né? Clica na célula lá. Observe que aqui está a fórmula que eu coloquei. O valor do frame vezes o 0,033. 0,033 o intervalo entre frames, tá? Então aqui eu já tenho... Opa! Eu tenho essa fórmula. Eu posso pegar essa fórmula aqui e copiar ela para todas as outras posições. E com isso, evidentemente, eu tenho o tempo em que essa posição foi atingida. O tempo em que essa posição foi atingida. E assim por diante. Certo? Se vocês forem medindo todas as posições, vocês vão saber a distância que a minha bolinha percorreu sobre aquele perfil, que aqui no caso é um perfil circular, é um arco de circunferência, tá? E eu tenho o tempo exato em que eles foram atingidos. Quero que vocês realizem essa operação foto a foto. Eu vou mostrar para vocês o resultado que eu tive na sequência dessas operações, certo? Para todos os outros instantes desse mesmo experimento. Tá? Então observem, tá? Aqui a gente tem o número da imagem, o frame que eu contei, o tempo decorrido, de 0,33 em 0,33, a posição que eu medi sobre a fotografia, tá certo? E eu quero que vocês vejam, por exemplo, eu posso traçar agora um gráfico dessa posição em função do tempo. Vou traçar um gráfico desse tipo aqui, ó. Um gráfico do tipo x por y, a gente chama de gráfico de dispersão. Tá? Observem como que eu fiz isso, rapidamente, né? Quem não está ainda familiarizado com o uso dessas planilhas, eu basicamente clico nas células que têm os dados que eu quero que sejam representados no gráfico. O primeiro é o eixo X, o segundo vai ser o eixo Y. O eixo vertical e o eixo horizontal do gráfico que eu estou traçando. Tá? Então aqui está o tempo e aqui eu tenho... aqui está o tempo e aqui eu tenho a posição em função do tempo. A posição medida para cada um dos frames. Eu vou aqui no inserir os gráficos. Eu vou escolher esse gráfico do tipo de pontinhos aqui, ó, dispersão que ele chama. E eu quero que ele, além dos pontinhos, ele me trace uma linha juntando esses pontinhos. Tá? Isso aqui, ó, é o gráfico de posição função do tempo para nós. Tá? Olha lá, é um gráfico de posição função do tempo. Viram? Mesmo medindo com aquelas imperfeições que a gente mediu, mesmo medindo, considerando a média da posição, vocês vejam que a gente consegue reproduzir muito bem a continuidade do movimento, né? A continuidade do movimento. Essas planilhas eletrônicas têm um poder enorme de análise de dados. Tá? Vocês não pensem que é simplesmente para colocar números e traçar gráficos. A gente pode avançar muito em relação a isso. Né? Eu posso clicar, por exemplo, fazer um exemplinho que eu posso clicar em cima da curva, clico com o botão da direita aqui em cima da curva e peço para ele adicionar uma linha de tendência. Só um exemplo aqui, tá? Só um exemplinho. Está lá o nosso gráfico. Estão vendo aquela linhazinha ali? Ó?
ele me dá várias classes de modelagem possíveis, classes de funções matemáticas que podem estar reproduzindo o meu fenômeno. Tá? Vocês vejam que eu posso entender que a posição varia linearmente com o tempo, como se fosse o chamado nosso movimento retilíneo uniforme, certo? Essa é a nossa curva que nós obtivemos, isso seria a posição que melhor explica aquele movimento se ele fosse considerado um movimento retilíneo uniforme. Entendem? Eu posso escolher outras curvas, claro que como essas aqui a gente já sabe, em função da característica do movimento, nós temos uma curva polinomial de segundo grau. Olha lá. Quando eu escolho uma curva polinomial de segundo grau, vocês vejam que o modelo computacional do movimento casa quase que perfeitamente com as observações que eu fiz durante a trajetória da bolinha. Estão vendo ali? Nós podemos exibir na própria curva a equação dessa curva de tendência. E nós podemos também exibir o valor do chamado R², que é o quanto esta curva explica a variação que o meu fenômeno apresentou. Vocês podem ver que esse número, quanto mais próximo a 1, se ele fosse 1, ele explicaria perfeitamente. Tá? Ele é 0,9996, ou seja, ele explica 99,96% do fenômeno que eu observei. E esses valores, não se esqueçam nunca que esses valores aqui, ó, esses valores de x aqui, ó, esses valores foram observados na fotografia, nas fotografias que eu fiz extraindo estas imagens do vídeo. Ok? Eu posso fazer a mesma coisa aqui adiante, ó, agora não tenha mostrado para vocês, mas vocês podem fazer isso facilmente, né? Eu posso calcular as velocidades. Uma velocidade é uma taxa de variação da posição num intervalo de tempo. Taxa de variação da posição num intervalo de tempo. Isso seria uma velocidade média que eu estaria calculando para aqueles intervalos entre frames. Se aproxima da velocidade instantânea se eu considerar que este ΔT é suficientemente pequeno para que eu o considere um diferencial de tempo. Nós já vimos que nós vamos ter dificuldade se nós considerarmos essas velocidades instantâneas. Entendem? Porque em determinadas condições a gente já percebe o arraste da bolinha. Nós teríamos que ter, como eu disse para vocês, câmeras mais rápidas. Tem câmeras que são capazes de gerar 1000 frames por segundo. Cada frame corresponde à posição da bolinha dentro de 1 milésimo de segundo. Aí provavelmente não, nesse movimento dessa bolinha com as velocidades que ela atinge, em todos os frames a gente veria a bolinha perfeitamente estampada. Mas não é a câmera que a gente tem aqui. Aqui nós temos uma câmera convencional. Então observem, o que eu fiz aqui foi simplesmente calcular a média da velocidade, essa posição menos essa posição menos essa posição menos essa. Ou seja, eu estou calculando o deslocamento em cada intervalo entre dois frames e dividindo pelo intervalo de tempo, que invariavelmente é sempre o tempo menos o tempo anterior, que vai ser quanto? 0,033 segundos, 33 milissegundos. E eu consigo calcular velocidades para o meu fenômeno ao longo de todo o experimento. Eu posso, por exemplo, agora fazer a mesma coisa que eu fiz com a posição, eu posso vir aqui, inserir e marcar um gráfico de dispersão. Olha lá só o que é... Opa! Vou marcar aqui. Né? Aqui nós temos velocidade contra o tempo. Beleza? Observem que a curva já não é... Por quê? Por que agora a coisa já não parece tão bem comportada? Porque fica mais evidente, fica muito mais evidente, as imperfeições das medidas que a gente faz. Porque nós estamos na primeira derivada. A velocidade é a primeira derivada. É o cálculo dessa primeira taxa da posição em função do tempo. E como as medidas de posição não são perfeitas, elas têm uma certa precisão, mas não são perfeitas, não são exatas. Existe a imperfeição do sistema de medida. Na velocidade nós já vamos começar a perceber
essa imperfeição. A gente pode fazer a mesma coisa que nós fizemos ali, ó. Nós podemos fazer adicionando uma linhazinha de tendência. Observe, isso seria se a aceleração fosse constante ao longo do movimento. A taxa de variação da velocidade é constante. Portanto, a velocidade aumenta linearmente com o tempo. Se eu pegar na fase inicial do movimento aqui, eu considero o intervalo entre dois frames, aquela passagem de 33 milissegundos, e eu encontro uma velocidade de 15. E lá no fim do movimento eu também encontraria uma velocidade com a mesma taxa de variação, crescendo sempre do mesmo incremento. A gente pode pedir, quando a gente faz o mesmo que a gente fez outra vez, né? Deixa eu marcar a curvinha aqui. Aqui, linha de tendência, tá? Ela está linear. Eu posso marcar a curva e marcar o R quadrado. Observe, ele explica, essa linha reta explica 98% do fenômeno, tá? 98% do fenômeno. E aqui eu teria o quanto a minha velocidade valia. Em que? Qual é a unidade daquilo ali? Centímetros por segundo. A velocidade varia em centímetros por segundo por segundo. Centímetros por segundo ao quadrado seria o valor da aceleração. Eu posso tentar outras curvas. Eu posso tentar uma polinomial, por exemplo. E eu vejo que melhora um pouco o nosso ajuste. Melhora um pouquinho o nosso ajuste, né? Aqui eu tenho a curva polinomial de segundo grau. Estão vendo ali? Ó? A gente pode aumentar o grau disso aqui. Eu posso ir testando. Olha só, com uma curva de terceiro grau, eu consegui explicar 99% da variação da velocidade. Entendem isso? Então, esse tipo de análise, dentro de um experimento bem simples, pretende mostrar para vocês exatamente o que a gente costuma fazer em modelagens computacionais. A gente observa o fenômeno utilizando tecnologia, aqui, por exemplo, uma tecnologia de vídeo bem simples. Determinados fenômenos, a observação exige uma tecnologia muito mais avançada. A gente observa o fenômeno com a aquisição de dados de uma tecnologia. Vocês imaginem esses físicos que estudam o movimento de partículas subatômicas, né, e que precisam daqueles aceleradores de partículas, como que o sujeito consegue mapear os movimentos das subpartículas depois de colisões. É isso que eu quero dizer. Então, a observação exige tecnologia cada vez mais apurada. No nosso caso, uma bolinha em cima de uma pista, uma câmerazinha de vídeo com uma boa taxa de frames já é suficiente. Né? Depois, o que a gente faz? A gente mede, efetua métricas sobre o produto que nós adquirimos. Depois desta métrica, nós vamos para plataformas de modelagem. E nessas plataformas de modelagem, nós podemos sim aí começar a jogar com modelos matemáticos, com valores de funções matemáticas para tentar explicar o melhor possível o fenômeno. É isso que eu quero que com esse experimento vocês consigam adquirir, vamos dizer, de experiência. Né? Aqui no caso específico desse nosso primeiro na nossa primeira oficina. Ok? Beleza, então. Vocês podem executar esse experimento usando os mesmos vídeos que eu deixei, ou como eu tinha dito, vocês podem fazer os próprios vídeos de vocês e discorrer deles até chegar nesse tipo de resultado. Não se esqueçam que vocês começam com a observação, depois vocês vão fazendo a apropriação das formulazinhas, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar velocidade. Se eu for colocar velocidade, o que eu faço? Eu faço isso menos isso, dividido por isso menos isso. Então eu vou colocar o sinal de igual e eu mostro para ele o que eu quero fazer. Eu vou abrir um parênteses, vou fazer esse valor menos este valor, e com isso eu calculei o deslocamento da bolinha naquele intervalo de tempo. E isso eu vou dividir por isto. Opa, deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. Botar um parênteses para que ele não se engane aqui. Isto menos
menos isso aqui, certo? Tá? Então, ele calculou uma velocidade aqui de 30,30. 30,30 o quê? Qual é a unidade que isso está medindo? Velocidade. Em que eu estou medindo as posições? Em que unidade eu estou medindo as posições? Em centímetros. E o tempo eu estou medindo em segundos. Então, eu tenho essa velocidade em centímetro por segundo. E assim eu posso reproduzir, agora pegar essa formulazinha que eu escrevi e copiar para todas as outras posições. E eu vou vendo o que acontece com essa última aqui, como não tem esse valor, né? Ele explodiu. Mas é isso. Vocês vão ver como que a velocidade está crescendo. Da mesma forma, vocês podem fazer isso com a aceleração, né? O que é a aceleração? Centímetros por segundo ao quadrado. A aceleração é a variação da velocidade naquele intervalo de tempo. Então, se eu tinha aqui uma velocidade de 48, eu tenho uma de 30, e se decorreu um intervalo de tempo de 0,33 entre eles, eu posso calcular, sim, uma aceleração aqui, que seria a segunda derivada. A segunda taxa, a taxa da taxa de variação. Então, eu vou lá, vou buscar aqui, ó, o 48, só uma coisinha antes. Vamos abrir os parênteses, tá igual, abre parênteses. Esta velocidade menos esta velocidade, dividido por este tempo. De novo, esqueci a desgraça dos parênteses. Isto menos isto. Maravilha? Assim, olha lá. E assim eu posso ver os outros valores. O que está acontecendo com a minha aceleração. Nesse caso desse experimento, vocês já verificam que a aceleração não é constante. A aceleração não é constante. Sim, porque a minha pista, explicação aí do aspecto mecânico do experimento, da mecânica envolvida no movimento da bolinha. A minha pista, ela é curva. O que significa dizer que a cada posição da bolinha, o vetor normal à superfície está mudando de direção. E o vetor tangencial, o vetor que acelera a bolinha, portanto, também muda de coisa. Também muda de intensidade e de declividade. Então, a cada posição eu tenho uma variação da aceleração da bolinha. Vocês podem, então, completar a tabela e traçar os gráficos. Eu acho que é uma contribuição que vocês podem deixar assim e que vocês vão poder usar ao longo do curso todinho. Tá? Vale a pena fazer um esforço nessa fase inicial. Maravilha? Fizemos isso tudo utilizando um método que ele é totalmente, vamos dizer assim, totalmente manual, sem automatizações. Eu quero que vocês executem essa mesma operação utilizando aí um programa dedicado, né? Então eu coloquei lá a sugestão de que vocês possam fazer o download de um programa que chama Tracker, que é desenvolvido com esse aspecto, muito com esse aspecto didático, de se procurar trabalhar com movimentos, com apropriação de dados de movimentos. Tá? Então, eu vou deixei ali os links, onde vocês vão poder estar aqui, ó, cadê o... Tá aqui, tá carregado aqui. Onde vocês vão poder fazer o download desse softwarezinho. Ele é um software livre, vocês vão poder executar ele sem dificuldade. Tá? Eu vou deixar também na plataforma uma das versões que eu tenho. Vou colocar ali o arquivinho executável para que vocês possam instalar no computador de vocês. Tá? Então, esse aqui esse é o tracker, né? É a cara da interface dele, né? É mais ou menos isso aqui. Tá? E vocês vão ver que essa atividade que a gente fez, através do tracker, ela é muito facilitada. E além disso, eu não preciso fazer medidas lendo posições, porque ele lê automaticamente para nós. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é importar
o nosso vídeo, né? Ele vai abrir aqui, ele abre um conjunto de vários formatos de arquivos, né? Nós vamos ler um arquivo MP4, esse bolinha 1 MP4 aqui, tá? Ele vai abrir o vídeo. Claro que é um vídeo rápido, de 1 segundo. Se vocês tiverem vídeos maiores, ele vai levar mais tempo para apropriar todos os frames. Observem que aqui, ó, a gente acompanha, ó, lá, da mesma forma como nós tínhamos feito no visualizador. Aqui a gente também consegue ver as posições. Com uma outra vantagem, a gente consegue ver frame a frame. Se eu quiser, eu avanço frame a frame. Tá vendo? Frame a frame. Posição por posição. Beleza? O Tracker, como eu disse para vocês, ele é um programa especificamente desenvolvido com essa finalidade, né? Com a finalidade de nós apropriarmos dados de vídeos para rastrear movimentos. Ok? Então, tem uma fase inicial que a gente tem que, no mínimo, calibrar o nosso sistema para poder começar a extrair as coordenadas, tá? Então, são duas coisas que a gente tem que fazer. Tá? A primeira delas, eu faço clicando nesse ícone aqui, ó, dos eixos, tá bom? Onde, basicamente, a gente alinha o melhor possível aqui, ó, os nossos eixos com o nosso vídeo. Calibra, vamos dizer assim, nós chamamos assim, calibramos o sistema de coordenadas em cima do nosso vídeo. Observe que é muito importante, para que as medidas sejam extremamente precisas, é muito importante que a câmera esteja fixa durante o movimento e que a distância focal não esteja variando. Do contrário, as medidas desse eixo de referência mudam. E se eles mudam, eu tenho que a todo frame recalibrar para que os valores medidos sobre a plataforma não mudem. Entendem isso? Então vocês imaginem, da mesma forma como a gente está tratando as questões em relação ao sistema do VAR lá do futebol, vocês imaginem que no futebol aquelas câmeras se movimentam e o operador da câmera a todo movimento altera a distância focal porque ele tem que dar zoom ou tem que afastar. Então ele movimenta, modifica o zoom. Então, é claro que é possível calibrar, mas a imprecisão da calibração aumenta. E aumenta tanto quanto, vamos dizer assim, maiores são as distorções produzidas pela lente que está capturando a imagem. Aqui vocês vão ver que a gente não tem muita dificuldade, porque eu fixei a câmera num tripé na frente da nossa plataforma, fixei a distância focal e não mudei mais. Então, eu tenho certeza que todos os frames vão estar relacionados ao mesmo objeto. Então vejam, agora eu vou sinalizar aqui, ó, vendo ali, ó, puff, vou orientar os eixos o melhor possível, o quanto eu conseguir, ó. Botei aqui na horizontal ali, pá, certo? Com isso, eu tenho certeza que o meu eixo Y da fotografia está orientado nas medidas que eu vou fazer em relação ao plano, à direção da aceleração da gravidade ali. A segunda coisa que eu tenho que fazer necessariamente, né, é estabelecer uma escala, porque eu não vou fazer as leituras visualmente, né? Vou marcar pontos, ou vou deixar que ele marque os pontos sozinhos. E ele vai marcar pixels, pontos sobre a imagem. Ele tem que saber uma escala, uma distância no mundo real, uma distância medida em centímetros lá no mundo real, associada a os pontos da minha imagem. Tá? Isso que a gente vai fazer com essa calibração aqui, ó. Nós vamos criar uma nova calibração e vamos criar aqui um bastão de medição, que a gente chama. Né? Um bastão de medição. Eu vou dar um zoom aqui na minha imagem. Né? Vamos dar um zoom aqui na minha imagem. E eu vou escolher aqui duas posições. Vou marcar uma aqui. E vou marcar o outro aqui. Tá? Observem que entre esses dois pontos, ele está dizendo 69,26, porque ele está traçando uma relação de 1 para 1. Cada um pixel da imagem é igual a uma unidade no mundo real. As unidades no mundo real estão em metros. Mas eu sei que, óbvio, não tem 69 metros ali, tem 69 pixels. E esses 69 pixels correspondem a... O que nós vamos botar? 5 centímetros. 0,05 metros. Pronto. Então, eu sei que 5 vezes 10 na 2 metros é a distância
entre esses dois pontos, eu posso colocar mais bastões de medição. Eu posso colocar mais bastões de medição para que ele apure essa escala de uma maneira ainda mais precisa. Porque, observe, eu vou fazer isso só para que vocês prestem atenção nesses detalhes que são ainda... Lá vocês viram que ele deu 69, né? 69. Eu vou marcar um outro aqui, ó. Vou marcar um outro bastãozinho de medição aqui, ó. Tá? Novo bastão de medição. E eu vou marcar aqui entre esse 95 e entre o 100. Estão vendo ali, ó? Vejam que na distância entre esses dois pontos, ele não está dizendo que são 5 centímetros. Ele está dizendo que são 4,86 centímetros. 4,86 centímetros. Por que não deu 5? Porque eu não tenho uma escala constante para toda a imagem. Embora eu tenha posicionado a câmera praticamente perpendicular, o eixo óptico da lente perpendicular ao plano em que está o nosso objeto, eu fiz o máximo, mas ainda assim eu tenho distorções produzidas pela lente e eu tenho um efeito projetivo que faz com que essas medidas variem. Então nós vamos colocar aqui, vamos forçar ele a dizer para ele que aqui é 5.00 também. Tá? Com isso, eu permito que ele faça uma média, vamos dizer assim, ajuste por mínimos erros quadrados. Ele faça uma média dessas escalas e considere para o nosso experimento como um todo essa escala padrão. Tá? Ele chega num padrão para poder fazer as medidas. Então, esses dois procedimentos iniciais são os que a gente precisa para fazer o rastreio da bolinha. Tá, ok? Para fazer o rastreio da bolinha. É muito mais fácil fazer aqui, porque agora nós vamos criar uma trajetória, né? Nós vamos criar aqui uma nova trajetória de um ponto de massa. Tá? Então a gente clica aqui, ponto de massa. Vocês vejam que ele cria um gráfico já para começar a fazer esse registro. Nós estamos aqui no frame 0. Estão vendo ali o frame 0? Tá? Nós já sabemos que o frame 0, 1, 2, 3, 4... A bolinha não saiu da posição. Aqui, ó. 4, vamos ver se no 5 ele se desloca. Pouquinha coisa. Então nós vamos partir desse aqui. Ó. Eu posso escolher o frame onde o movimento começa e aonde eu quero começar a rastrear o movimento. Eu vou dar um zoom, né? Eu posso movimentar com o zoom com o scroll do mouse. E aí sim eu posso vir, por exemplo, em cima do centro da bolinha. Posso marcar um ponto aqui, posso marcar um ponto só que eu vou escolher sempre o mesmo ponto. Tá? Eu, por exemplo, aqui vou escolher aquilo que eu considero como sendo aproximadamente o centro da bolinha. Tá? E aí eu dou um Shift e marco essa posição. Tá? Então ele marcou aproximadamente ali a posição da bolinha no frame 5. E aí eu posso avançar. Opa, ele já tinha avançado automaticamente. Aqui ela está no frame 6. Mesma coisa, eu dou um Shift, escolho a posição em que ela está no meio e marco a posição 6. Depois o 7. Estão vendo? E ele começa a formar automaticamente a curva para mim. Vejam que eu pulei para o frame 8 e a bolinha não se deslocou, por causa daquela falha na apropriação do arquivo de vídeo. Então eu vou forçadamente aqui colocar ele na posição 9. O 8 não vai existir. Eu marco 9, ele vai pular, eu marco 10. E assim por diante, a gente vai poder ver com muito mais velocidade, evidentemente, né? A gente trabalha com muito mais facilidade em cima. Ó, aqui o último que eu marquei foi a 11. E a 12 aconteceu a mesma coisa, estão vendo? Como o frame 12 e o frame 11, ó, o 11 e o 12, eles estão na mesma posição. No 13, aqui, eu vou escolher uma posição. Estou marcando aqui, vocês podem, evidentemente, no experimento que vocês estão fazendo, dedicar um detalhe muito maior para chegar nisso. Né? 16. Ó, na 17 ele não se movimentou. 18. 19. Estou marcando rapidamente só para que a gente chegue no limite ali no fim daqui. Estou marcando aproximadamente o meio da bolinha. O meio da mancha. Vejam como aqui a mancha da bolinha já é grande, né?
dentro da escala, vocês veem que aqui eu estou no 54 e aqui eu estou no 68,5. Né? Então são 1, 2, 3, 4, quase 5 centímetros a mancha da bolinha. Né? Porque justamente a velocidade com que ela está se processa em todo o frame. Né? Aqui também ele não se movimentou. Aqui se movimenta novamente. De novo aqui. Voltamos. Aqui. Não se movimentou. Aqui ele se movimenta novamente. E... cadê a bolinha? Ainda tem outra aqui. E ainda tem uma última aqui. E aí ele caiu fora. Então vejam que ele apropriou para nós aqui, ó, o diagrama automaticamente da posição em função do tempo. A distância total que ele percorreu em torno de 1,20 m, olha lá, estão vendo? 1,10, 1,15, 1,20, aproximadamente 1,20 m. A distância total percorrida no eixo X e o tempo. Eu posso representar agora aqui muito mais facilmente, né? Vou marcar, por exemplo, 3 diagramas. Né? Aqui está o X em função do tempo, o Y. O X é a coordenada no eixo horizontal. O Y a coordenada no eixo vertical. Entendem a diferença? Eu posso, então, escolher que variável que eu quero que seja representada aqui. Por exemplo, eu quero ver a intensidade da velocidade. Tá vendo? A intensidade da velocidade com o tempo. Percebem a intensidade da velocidade com o tempo? Sim, à medida que a bolinha fica, à medida que a declividade da minha curva se aproxima da horizontal, a bolinha deixa de acelerar e passa a manter a velocidade constante. Se o nosso trilho aqui continuasse, se ele não terminasse para a bolinha cair em queda livre, né? Mas se ele continuasse, o movimento parabólico, no caso, se ele continuasse horizontal, nós veríamos que a bolinha teria uma tendência a permanecer sempre com essa velocidade constante. Daqui, no caso, em torno de 2,9 metros por segundo. Ok? Eu quero que vocês façam esse experimento. Vocês podem também, evidentemente, aqui, ó, a vantagem, explorar o software. O software ele é muito potente, tá? Ele tem muitas funções. A gente pode representar a velocidade, o vetor velocidade. Né? Olha lá. A gente pode ver o vetorzinho velocidade sendo lançado no movimento. E a gente enxerga esse vetor. Também podemos colocar a aceleração. E aí é tudo uma questão de vocês explorarem. Tá? Vocês clicam aqui e escolhem qual é a variável que vocês querem observar. Só isso. Tá? Da mesma forma como vocês podem acionar, aqui eu vejo as posições ou não, aqui eu vejo a velocidade, aqui eu posso botar ainda os vetores de aceleração. Tá? Eles vão estar representados ali em cima do movimento que foi medido, que foi apropriado. Beleza? Então, o objetivo desse primeiro experimento era esse. Observem que a gente procura juntar as coisas que envolvem a tecnologia, instigar a curiosidade de vocês, permitir que vocês avancem no uso de umas múltiplas plataformas, talvez até tenha exagerado nesse primeiro. Vocês vão ter que usar o Python, vão ter que usar uma planilha eletrônica, vão ter que usar aqui uma ferramenta específica como o Tracker. Se vocês tiverem dificuldade com o Python e com a planilha e quiserem fazer só no Tracker, por favor, sintam-se à vontade. E qualquer coisa, qualquer dificuldade maior, vocês, por favor, não se sintam melindrados. Aí vocês entrem em contato, escrevam ali no fórum, mandem alguns questionamentos que, se eu puder, vou ajudar vocês a chegarem a termo nesse pequeno, breve experimento inicial. Então, agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.